O Volkswagen TYP1, popularmente conhecido como Fusca aqui no Brasil, ou Karocha em Portugal, foi o primeiro modelo de automóvel fabricado pela companhia alemã Volkswagen, sendo produzido entre 1938 e 2003. Foi o carro mais vendido no mundo, ultrapassando em 1972 o recorde que pertencia até então ao Ford modelo T, de origem estadunidense. Foi produzido até 2003 no México, onde era chamado de VW Sedan. Ele era parte de uma edição comemorativa chamada Última Edición, limitada a 3.000 carros. O último exemplar marcou o fim da longa produção de 65 anos do Fusca, durante a qual foram fabricados aproximadamente 21.000 unidades, números que fazem dele o modelo único mais produzido no mundo em todos os tempos. Mas por que o Fusca ainda é tão adorado? Esta é uma pergunta recorrente, mas será possível encontrar uma resposta definitiva para ela? Este é um assunto que já ocupou pessoas comuns, especialistas, jornalistas, psicólogos e etc. Acho que cada um deve ter a sua resposta, mas será que conseguirmos achar uma resposta em conjunto? Em 1996, James M. Fleming, autor do livro Volkswagen, Beatles, Buzzes and Beyond, também se debruçou sobre o assunto e elencou vários aspectos que poderiam responder a esta pergunta. Certamente, o foco dele foi para a realidade americana, onde o VW Beetle disputou espaço com demais carros importados por uma fatia de mercado numa terra dominada pela poderosa indústria automobilística dos Estados Unidos. Já a realidade brasileira é diferente, pois desde o início houve uma montagem local de VW Fuscas importados completamente desmontados, inclusive a carroceria, pela Brasmotor, que era complementada pela importação de unidades prontas. Logo depois veio a própria Volkswagen, que iniciou montando também, para em poucos anos começar a fabricação local. Podemos dizer que desde o início tudo se passou como se o VW Fusca fosse nosso. Isto deu um forte sentimento de posse do carro à população. Sim, o VW Fusca era um brasileiro de origem alemã. Assim sendo, é possível que as razões que levaram tantos brasileiros a adorar o Fusca sejam diferentes daquelas elencadas por Fleming, e seria fantástico se pudéssemos descobrir as razões brasileiras da adoração pelo Fusca. A adoração foi tão grande e imediata que o carro foi apelidado de Fusca ainda em meados dos anos 1950. Ficou tão conhecido por esse nome que a VW brasileira viria a adotá-lo como nome de modelo em 1983. Talvez essa seja uma das razões pela qual adoramos o Fusca, ou talvez você já tenha assistido o famoso Herbie, personagem do filme Se Meu Fusca Falasse, ou já tenha ouvido a música do Fuscão Preto de Almir Rogério aqui no Brasil. Fuscão preto, você é feito de aço. Mas o famoso carrinho também é adorado pelo valor sentimental e de lembranças que ele nos traz, seja porque algum familiar seu já tenha tido o carro, ou ainda tem, pois são famosos por conta de sua antiguidade. Mas vamos entender melhor onde tudo começou. A história do Fusca é uma das mais complexas e longas da história do automóvel. Diferente da maioria dos outros carros, o projeto do Fusca envolveu várias empresas e até mesmo o governo de seu país, e levaria à fundação de uma fábrica inteira de automóveis no processo. Alguns pontos são obscuros ou mal documentados, já que o projeto inicialmente não teria tal importância histórica, e certos detalhes perderam-se com a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial. A Volkswagen remonta à década de 1930, encomendada por ninguém menos que Adolf Hitler. O ditador nazista queria um carro que o público geral pudesse pagar. Assim, Hitler contratou o engenheiro e membro do partido nazista Ferdinand Porsche, responsável por projetar a Volkswagen, ou carro do povo. Hitler tinha algumas exigências a serem cumpridas por Porsche a respeito do carro, caso o contrato fosse efetivamente firmado.
Esses requisitos eram que o carro deveria carregar 2 adultos e 3 crianças, uma típica família alemã, deveria manter e alcançar a velocidade média de 100 km por hora, o consumo de combustível, mesmo com os requisitos pedidos por Hitler, não deveria ser maior que 13 km por litro, devido à pouca disponibilidade de combustível na época. Eram também que o motor que executasse essas tarefas deveria ser refrigerado a ar, pois muitos alemães não possuíam garagens com aquecimento e, se possível, a diesel e na dianteira. O carro deveria ser capaz de carregar 3 soldados e uma metralhadora e o preço deveria ser menor do que 1.000 mancos imperiais, o que equivalia ao preço de uma boa motocicleta na época. Adolf Hitler solicitou que Porsche colocasse suas ideias no papel e foi o que ele fez, até que em um momento foi aprovado e a verba foi aceita para desenvolver o projeto. Porém, durante o desenvolvimento do carro houveram problemas. O desenvolvimento do Fusca realmente começou com a criação dos protótipos in-depth tipo 12, desenvolvidos pela Porsche, que lançou as bases para os protótipos subsequentes que acabariam se tornando o Fusca. Após o desenvolvimento do tipo 12, a Porsche começou a trabalhar em outro protótipo de carro para a NSU, outro fabricante alemão de motocicletas. Este novo protótipo foi designado como tipo 32 e era muito mais semelhante ao designer final do Fusca original do que o tipo 12. A primeira tentativa real de projetar o Volkswagen Fusca, no entanto, veio com o desenvolvimento do protótipo tipo 60 da Porsche, dos quais 5 foram originalmente fabricados. Com base nesses protótipos, a empresa Daimler-Benz ajudou a Porsche a construir 30 modelos de desenvolvimento para mais testes em 1937. No ano seguinte, a fábrica da Daimler-Benz produziu mais 44 carros como modelos de pré-produção. Nesse ponto, no entanto, os protótipos da Porsche estavam chegando bem perto do produto final. A Porsche estava totalmente comprometida em usar um motor de 4 cilindros para alimentar seus protótipos e essa série de carros também tinha o mesmo painel de janela traseira dividida que seria usado no Fusca real. Quando o Fusca foi anunciado pela primeira vez ao público alemão, no entanto, não era realmente chamado de Fusca, nem mesmo o Fusca. Em vez disso, em sua velocidade de anúncio, Hitler nomeou o novo carro como Kraft vor der Wagen, ou o carro de força através da alegria em português. O carro era frequentemente chamado de KdF Wagen, para abreviar. Infelizmente, para quem realmente queria possuir um desses carros, o KdF Wagen foi lançado ao público em 1938, apenas um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra começou, a produção do civil KdF Wagen parou imediatamente, quando a fábrica que os fabricava foi reaproveitada para o esforço de guerra. Mesmo antes da guerra, teria sido difícil para o civil médio comprar um KdF Wagen. Apenas cerca de 210 KdF Wagens foram realmente construídos antes do início da guerra, e a maioria dos cidadãos alemães ainda era pobre demais para pagar um. Para tornar o KdF Wagen mais acessível para o comprador médio, Hitler introduziu um esquema de economia como forma de pagar o carro. Para acessar esse esquema, os clientes precisavam primeiro comprar um livreto de poupança chamado de Sparkcard, que lhes permitiu pagar o custo de seus KdF Wagens ao longo de alguns anos. O Sparkcard continha 4 páginas com espaço para 50 selos cada. Para pagar o carro novo, cada cidadão era obrigado a comprar pelo menos um selo por semana e colocá-lo no livreto Sparkcard. Cada selo custa 5 mancos do Reich, com o custo total do KdF Wagen sendo 990 mancos do Reich. Considerando que a renda semanal média de uma família alemã na época era cerca de 32 mancos do Reich, não é surpresa que o KdF Wagen ainda fosse uma compra bastante cara para a maioria das pessoas. Além do mais, nenhum civil que comprou um KdF Wagen realmente recebeu um até depois que a guerra terminou. Quando a guerra começou, todos os KdF Wagens que haviam sido feitos até aquele momento foram dados a oficiais militares como veículos pessoais. Apesar disso, muitas pessoas continuaram investindo dinheiro no esquema de poupança do KdF Wagen durante a guerra. Durante os acontecimentos, a Alemanha produziu veículos militares baseados no chassi do KdF Wagen, principalmente o adjacente
ao Jeep Kübelwagen e o anfíbio Schwinwagen. A produção em massa do Fusca para mercados civis não começou até depois do fim da guerra, e os aliados haviam ocupado a Alemanha. Nesse ponto, a fábrica que fabricava os besouros e outros veículos militares alemães havia sido fortemente bombardeada e estava em mau estado. A reabertura da fábrica foi em grande parte graças a um oficial das Forças Armadas Britânicas, o Major Ivan Hirsch. Na época, a Grã-Bretanha precisava reabastecer seu suprimento de veículos militares e o povo alemão precisava de empregos. Então, em 1946, Hirsch convenceu seus superiores a deixá-lo subir e correr novamente e contratar alemães desempregados para manejá-lo. Em 1946, a fábrica produziu principalmente besouros para oficiais britânicos, mas em 1947 a fábrica começou a fabricar besouros apenas para civis. Foi nessa época que o carro começou a ser chamado de Volkswagen em vez de KDF-Wagen. Embora ainda fosse conhecido como Fusca, os primeiros besouros foram chamados de Volkswagen Tipo 1. Não demorou muito tempo para o Fusca começar a ganhar popularidade real. Em 1955, 1 milhão de besouros havia sido produzido e o besouro estava sendo exportado para fora da Alemanha para venda. Parte da popularidade do Fusca era que ele era realmente um carro superior a muitos de seus contemporâneos, apesar de seu design ser incrivelmente simples. O Fusca originalmente tinha uma velocidade máxima de 71 milhas por hora e uma economia de combustível bastante impressionante de 35 milhas por galão. Esses números eclipsaram totalmente os de outros carros similares, como o Citroën 2CV e o Morris Minor. O Fusca continuou a ganhar popularidade ao longo da década de 1960, embora sua popularidade tenha começado a diminuir depois que as montadoras japonesas começaram a dominar a indústria na década de 1970. Isso forçou a Volkswagen a diversificar sua linha de modelos, o que resultou na criação do Volkswagen Golf, outro carro econômico icônico. Mas quando o famoso Fusca veio a se tornar grandioso no Brasil? O Fusca começou a ser vendido no Brasil em 1950. O carro vinha desmontado da Alemanha e não era montado pela Volkswagen, que ainda não havia se instalado no Brasil. A empresa responsável pela montagem era a Brasmotor. O modelo importado para o Brasil tinha o vidro traseiro dividido em dois. No ano de 1953, o Fusca deixou de ser montado pela Brasmotor e a Volkswagen assumiu a montagem do carro no Brasil, com peças vindas da Alemanha. O modelo produzido já era o que tinha janela traseira única oval. No dia 3 de janeiro de 1959 foi iniciada a produção do Volkswagen Fusca no Brasil, sendo fabricado com peças nacionais em um galpão alugado no bairro Ipiranga, em São Paulo. A falta de fornecedores de peças fez a Volkswagen sofrer para conseguir atingir o grau de nacionalização de 54% previsto em lei. Em 1965 foi lançado um modelo com teto solar, que ficou conhecido como Cornowagen. Logo, o acessório foi rejeitado e muitos proprietários, incomodados com o apelido, mandaram fechar o teto. Mudou também as lanternas e a luz da placa. Em 1967, o Fusca adotou um motor de 1.300 cavalos. O vidro traseiro ficou maior e o acionamento da seta foi para a coluna de direção. Foi também o fim do sistema elétrico de 6 volts para a chegada do de 12 volts. O novo motor, 1.500 de 52 cavalos, chegou em 1970. Tivemos mudanças na tampa do motor, tampa do porta-malas e para-choques. O Fusca 1600S chega em 1975 com carburação dupla e 65 cavalos, volante de direção esportiva de 3 raios, rodas aro 14 e painel com marcador de temperatura e relógio. Em 1984, o motor 1300 deixou de ser produzido. Agora passa a equipá-lo um novo motor de 1600, mais moderno, e o carro passa a contar também com freios a disco na dianteira mais eficientes. A lanterna modelo Fafá passou a ser padrão para todos os modelos. No ano de 1986, a Volkswagen parou de fabricar o Fusca, alegando que era um modelo muito obsoleto, apesar de ser o segundo carro mais vendido daquela época, atrás apenas do Chevrolet Monza. Em 1993, a empresa voltou a fabricar o modelo,
foi aprovada então a Lei do Carro Popular, que previa isenções e diminuições de impostos para os carros com motor 1.0. E o Fusca e o Chevrolet Chevette L, embora tivessem motores de 1.6L, foram incluídos. O carro vendeu bem, mas longe da meta esperada pela Volkswagen. Em 1996, a empresa deixou de produzir novamente o carro, com uma série especial denominada Série Ouro. A partir daí, ele só seria produzido no México. Nesse período, foram produzidos no Brasil cerca de 42 mil exemplares. Por fim, a VW parou de fabricar o Fusca por razões financeiras de desempenho de vendas. O carro simplesmente não vendeu tão bem quanto costumava e as preferências do comprador, especialmente nos países ocidentais, passaram a cruzamentos SUVs, como o Tiguan da VW. O Besouro original era o carro do povo, mas as pessoas se apaixonaram por carros como o Besouro e preferiram gastar seu dinheiro em outro lugar. O New Beetle encontrou popularidade relativamente curta como uma viagem de nostalgia. Mas, finalmente, a natureza compartilhada da plataforma do carro significava que era apenas um Golf de aparência estranha que nunca capturou a magia do carro original, que estava incrivelmente desatualizado na época e a produção terminou no início dos anos 2000. É difícil argumentar que o New Beetle foi um fracasso, pois trouxe atenção à Volkswagen em muitos mercados ocidentais como os Estados Unidos, onde a marca vinha se debatendo há anos. Era algo peculiar e retrô legal, em uma era de carros bastante chatos. No entanto, a viagem da nostalgia não durou para sempre. As empresas automobilísticas não são nada senão cruéis quando se trata de questões financeiras. Tentando lucrar com a nostalgia do New Beetle, não tinha realmente sido tão bem quanto se esperava, e assim a produção foi puxada. Para compor isso, é uma mudança do Volkswagen para priorizar o desenvolvimento e a produção de veículos elétricos. Por que tantos besouros foram produzidos? Ainda há muito o que escolher se você estiver atrás de um carro clássico, na forma do original, ou mesmo de um clássico moderno no New Beetle. Como muitos outros grandes heróis no mercado de massa, como os Toyota Corolla ou Honda Civic, há muitas opções para escolher. No entanto, não ficaríamos surpresos ao ver a Volkswagen trazer o Fusca de volta em algum momento, possivelmente como um veículo elétrico de nível básico para as massas. Em nossa opinião, seria a maneira perfeita de o carro das pessoas se complementar. O que você acha do VW Beetle? Você é fã ou está feliz por ter sumido? Deixe nos comentários abaixo e informe-nos os seus pensamentos. O Volkswagen New Beetle é o carro compacto introduzido por Volkswagen em 1997, inspirando-se fortemente no designer exterior do Besouro original. Ao contrário do Besouro original, o New Beetle tem seu motor na frente, dirigindo as rodas dianteiras com depósito de bagagem na parte traseira. Muitas edições especiais foram lançadas, como o Malibu Barbie Besouro Novo. Em 2011, para o ano modelo de 2012, um novo modelo do Fusca, o Besouro A5, substitui o novo Besouro. É frequentemente referido como o novo Fusca. Várias versões deste modelo continuaram sendo feitas em Puebla, México, até o carro final deixar a linha de montagem em 10 de julho de 2019. No geral, o multiuso e indestrutível projeto de Porsche, as peculiaridades da economia do pós-guerra, o sucesso das iniciativas de Nordhoff, incluindo peças de publicidade criativas e divertidas, somando ao charme do carrinho, acabaram tornando o Fusca o carro mais popular da história do automobilismo, superando em 1972 o recorde do Ford Modelo T, ao comemorar a produção de aproximadamente 15 milhões de unidades. Com o número final do recorde de 21.529.464 Fuscas produzidos no total, o Fusca é o modelo de carro mais vendido no mundo, mantendo basicamente o mesmo projeto. Se for considerado apenas as vendas por marca, o nome Corolla já vendeu mais de 30 milhões de carros, mas de várias gerações diferentes. Independentemente das vendas, o Fusca se tornou aos poucos um clássico, com os modelos mais antigos sendo bastante procurados por colecionadores e inflacionando rapidamente.
Por exemplo, um modelo de 1951 pode atingir, dependendo de suas condições, valores da ordem de até 100 mil no Brasil. Você já se perguntou por que as pessoas gostam tanto de Fusca? Os Fuscas são adorados até hoje, pois estão nas memórias mais importantes de muitas pessoas. Mas talvez o Fusca foi muito adorado por ser um carro que muitas pessoas podiam ter, que vendeu muito e que era um carro de fácil manutenção. E aí, o que me diz? Você gostaria de ter um Fusca? Deixe aqui nos comentários o que você acha desse famoso carro. E se você aí é amante da cerveja, mas não faz ideia de onde ela surgiu, assista esse vídeo que deixei aqui no final. Se inscreva em nosso canal se você gosta de conteúdos assim, não custa nada para você, mas me ajuda muito. Não se esqueça de deixar aquele joinha e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos novos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.